Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, Pai. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado pela tua igreja, meu Senhor. Obrigado pelos nossos irmãos e amigos. Toma em tuas santas mãos cada vida. Dá graça a cada um, Senhor. Assista os meus irmãos, dando o necessário, operando maravilhas, dando paz, tranquilidade, Senhor, em seus lares e a tua bênção constante. Amado Pai, guarda o teu povo, guarda a tua igreja na cidade, a tua igreja no interior, guarda cada servo teu, os teus ministros, unge com a graça e enche de fervor, Pai. Deus Todo-Poderoso e Fiel, ajuda-nos, guarda-nos, ó Senhor, as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus para sempre. Meus queridos irmãos, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. Que você tenha um dia de paz, que seja uma bênção à sua vida, ao seu trabalho, à sua família, e que o Senhor abençoe o trabalho de suas mãos, de tuas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde poderosamente. E nós vamos meditar num salmo, uma oração, um princípio de humildade que Deus se agrada na vida do rei Josafá. E o texto é segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículos 5 a 17. Nós vamos aprender. Vale a pena se humilhar diante de Deus. A humildade é um passo grande em direção às alturas. Nem sempre a gente se humilha. Qualquer pessoa recusa, rejeita, receia a humilhação. Mas é bom ser humilde. Então vamos aprender. Segundo Crônica 20, versículos 5 a 17. E Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Pois tu és o dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Habitaram nela, edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinha da terra do Egito, mas eles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da nossa herança, que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação
sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e o achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Meus queridos irmãos, eu cobro de mim e reconheço que ainda devo a mim mesmo. Eu era para ser mais dedicado, mais consagrado, eu era para ser fazer mais. Eu era para ser mais, porque Deus me deu bastante para conhecer a sua palavra, para ter um certo domínio da palavra e compreensão desta grandeza que o Senhor nos dá através do Espírito Santo. Não tem, meus queridos irmãos, nada mais confortador, nada mais seguro para nós, para qualquer um dos servos de Deus, do que ouvir um conselho, do que ouvir uma palavra de encorajamento e com uma ordem: fique quieto, deixa eu trabalhar. Fique quieto, deixa eu te defender. Ficai quietos e deixai que eu vos livre. Foi isto que aconteceu. Josafá era um rei temente. Na condição de um rei temente, ele não se apressou em nada, ele assumiu o trono, deu entregou-se ao trabalho, deu a sua parcela de contribuição na condição do maior dos filhos, né? o rei da nação, e chamou a atenção dos adversários, os amonitas, os moabitas e os descendentes de Esaú, vários reinos, onde hoje é a Jordânia e parte da Arábia Pétrea, indo até na região dos Emirados Árabes atualmente. Ali existiam vários reinos e muitos povos misturados, com tribos ismaelitas, amalequitas e outros povos que haviam se miscigenado com os descendentes de Esaú, os edomitas. A região chamada Seir tinha várias nações, muitas nações. Agora, eles estão fazendo uma aliança militar para atacar Jerusalém, para atacar o rei Josafá. Era um homem pacífico, um homem tranquilo, tinha um compromisso com Deus e com o seu povo, e neste compromisso ele, digamos que ignorou muitas propostas, assim como os outros homens de Deus fizeram no passado. Assim como outros homens de Deus fizeram após ele. No passado, alguns homens de Deus ignoraram os convites. Olha, é bom que nossos filhos casem, que nossas filhas sejam dadas aos nossos filhos e vice-versa.
Jacó não gostou da ideia, muitos não gostaram da ideia, mas isto quase se concretiza naquele caso lá que os filhos de Jacó mataram os homens daquela cidade em Siquém. Resultado, o que aconteceu é que o Josafá não quis, não entrou em aliança com este povo. Também não fez uma guerra aberta, defendia o seu território, os seus direitos, o direito do povo. A gente observa aqui que foi uma confederação dos amonitas e os moabitas contra Josafá. O Josafá vai à presença de Deus. Chega na presença de Deus. Se coloca na presença de Deus. Ele temeu aquela aliança militar que vinha contra eles, porque, na verdade, era muito poder militar de várias nações, pelo menos 3 ou 4 nações, porque não fica claro para ele, mas ele temeu e ele foi à presença de Deus. Assumiu a sua posição na congregação, se pôs em pé para interceder pelo povo e orou, falou com Deus, falou para Deus, com todos presentes. Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu é dominador sobre tudo, tu domina nos céus e na terra, tu domina os reinos das nações, os reinos das gentes. E agora, Senhor, a força está nas tuas mãos, tu tens o poder, tu tens a força, e nós não temos poder e não temos força. Com a tua força, com o teu poder, tu lançou fora os moradores desta terra e cumpriu a tua promessa a Abraão, teu amigo. Agora nós habitamos nela, foi feita a posse, assumimos a terra que tu nos deste em herança. E edificaram casas, edificaram santuário ao teu nome. E no santuário estava, Senhor, o poder. Se algum, ele se reportando à consagração do santuário, se algum dia, se nos sobrevier algum mal, a espada, o juízo, a peste, a fome, e nós, nesta casa, invocar o teu nome, clamar na nossa angústia, tu nos livrarias, tu nos ouvirias. Agora os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas, eram vários reinos, várias nações, cidades-estados, nas montanhas de Seir. Eram descendentes de Edom, os edomitas, descendentes de Esaú, miscigenados com muitos povos. Aí ele diz, olha, Senhor, tu não deixou que Moisés entrasse lá, tu não deixou que fizesse guerra, agora eles nos dão paga, agora eles estão contra nós, e nós não temos força. Nós não temos força, não tem poder, não há força em nós para combater esta grande multidão que vem contra nós. Aí o Senhor levanta o profeta. Sempre Deus teve servos prontos para serem usados. Veio o Espírito do Senhor
no meio da congregação sobre Jaaziel. Ninguém nunca nem tinha ouvido falar que esse homem fosse profetizar algum dia. Jaaziel, ele era filho de Zacarias, que era filho de Benaía, que era filho de Jeiel, era da casa de Matanias, levita, mas não tinha profetizado antes e parece que não profetizou depois. Mas ele foi usado por Deus e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenham medo, não tenham medo, não vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. É confortável, é maravilhoso. A peleja não é vossa, a peleja é minha, a peleja é do Senhor Deus. Amanhã descereis contra eles. Aí Deus deu a estratégia de guerra. Amanhã descereis contra eles, eles vão subir pela ladeira de Ziz, vocês vão contra eles e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Fiquem apostos, fiquem de prontidão, mas não lute. Fiquem, eles vão ver vocês prontos para a peleja, mas não tereis que pelejar. Parai, estai firme em pé e espere. Vejam a salvação do Senhor. Vejam, esperem para ver. Não tenham medo, não vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amanhã, meus queridos irmãos, é maravilhoso. Todos estavam adorando o Senhor, buscando o Senhor. O rei estava com o rosto no chão. Não existe quem resista quando nos inclinamos diante de Deus, quando nos humilhamos diante do Senhor. Humilhai-vos debaixo da mão potente do nosso Deus. É maravilhoso buscar a presença de Deus, a direção de Deus, a graça de Deus. E a minha intercessão hoje, meus queridos irmãos, é por uma família maravilhosamente amável conosco. A família do pastor Cláudio e irmã Sônia, os dois tiveram grandes provas ano passado. Do ano passado para cá, pastor Cláudio perdeu primeiramente a mãe e depois o pai. E a Soninha está cuidando da mãezinha com 101 anos. Tem dias que se lembra das coisas, tem dias que não se lembra. E vamos orar por eles. Pela saúde da Albetiza, que é a nossa centenária, e pela saúde da Soninha, a irmã Sônia, nossa querida Sônia, e o pastor Cláudio, nosso querido irmão, um verdadeiro ajudador. Eu passei quase 9 anos na quarta etapa, eles nos ajudaram da primeira hora até a última. Vamos orar. Bendito Deus. Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela vida, pela salvação, pela tua bondade. Te louvamos pela comunhão com os nossos irmãos. Te louvamos, meu Senhor, pela tua graça manifestada em Jesus Cristo. Obrigado, meu Senhor, pela leitura em tua palavra, pela exposição da palavra, pela tua igreja, pelos nossos irmãos, amigos, seguidores, inscritos. Ó Senhor, fala com cada um, dá graça ao teu povo, manifesta o teu poder,
na vida da igreja. Agora te apresento o pastor Cláudio e a irmã Sônia. Abençoa, meu Senhor, a família deles, abençoa a saúde dos dois, abençoa, meu Senhor, a família do pastor Cláudio, a família da Sônia, Senhor, e a Albetiza. 101 anos, Senhor Jesus. Tu conhece, meu Senhor, os nossos dias. Tu tens os nossos dias em tuas santas mãos. Abençoa a Albetiza, abençoa toda a família. Dá graça a eles, manifesta o teu poder na vida deles, Pai. Querido Senhor, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.